Dizem que o homem sigma é uma espécie em extinção, mas a verdade é que ele nunca foi extinto. Apenas caminha em silêncio. Enquanto todos competem por atenção, ele escolhe observar. Enquanto muitos seguem as regras, ele as questiona. E mesmo que não diga, há coisas que não apenas o incomodam, o repelem. Hoje você vai conhecer as 20 coisas que os homens sigma detestam com todo o seu ser. E se você também sente que algo disso te representa, talvez seja um deles, e ainda não saiba. Número 1. Pessoas que precisam de validação o tempo todo. O homem sigma caminha sem precisar de aplausos, não busca aprovação, nem vive à espera de aceitação. Sua bússola não aponta para o que vão dizer, mas sim para o próprio critério. Por isso, quando vê alguém que só se sente valioso se for reconhecido pelos outros, ele simplesmente não consegue se conectar. Não é arrogância, é independência emocional. O sigma sabe quem é, e isso basta. Não precisa se exibir nem compartilhar cada conquista para se sentir completo. Vive para se superar, não para impressionar. Fica incomodado ao ver pessoas que vivem escravas do espelho alheio, que medem sua autoestima com base em corações digitais e comentários vazios. Ele valoriza a autenticidade silenciosa, não o espetáculo constante. E quando alguém age mais para ser visto do que por convicção, perde todo o seu respeito. Porque no mundo dele, o que é verdadeiro não grita, se percebe. E se você não consegue estar bem sem aplausos, ainda não conhece seu verdadeiro poder. Número 2. Conversas que não dizem nada. O homem sigma valoriza mais o silêncio do que palavras vazias. Para ele, não há tortura maior do que estar preso em uma conversa superficial, onde se fala muito, mas não se diz nada. Ele não suporta o excesso verbal, nem a necessidade constante de preencher cada segundo com palavras sem conteúdo. Não se interessa por saber o que um influencer fez, nem por opinar sobre a vida dos outros. Sua mente está ocupada com grandes ideias, não com trivialidades. Quando alguém fala só por falar, sua atenção desaparece. Ele está ali, mas sua mente já atravessou 7 galáxias. O sigma prefere uma pausa desconfortável a uma frase sem propósito. E quando encontra alguém com quem pode falar sobre o que realmente importa, ideias, propósito, verdade, ele permanece. Porque ele não precisa de barulho, precisa de conexão. Onde há profundidade, ele se acende. Onde há superficialidade, ele se apaga sem dizer uma palavra. Número 3. Manipulação disfarçada de afeto. O homem sigma tem um radar afiado para detectar quando o carinho vem com condições. Frases como "faz isso por mim", "se você me amasse, faria isso", ou "você mudou", não o comovem, o alertam. Porque onde outros veem ternura, ele enxerga tentativa de controle. E se tem algo que um sigma não tolera, é perder sua liberdade emocional. Ele ama por escolha, não por obrigação. Não precisa ser empurrado, nem culpado, nem chantageado com emoções disfarçadas de cuidado. É independente por natureza, e por isso se torna imune a quem usa o afeto como ferramenta de pressão. O sigma se afasta sem conflito, sem escândalo, mas não volta, porque para ele, o amor verdadeiro respeita espaços, decisões e tempos. E quando alguém tenta prendê-lo com fios invisíveis, ele não corta esses fios. Desaparece antes que consigam amarrá-lo. Número 4. Rotina sem propósito. Para o homem sigma, repetir por repetir é uma forma lenta de se apagar. Ele não teme a disciplina, teme a inércia disfarçada de vida. Pode fazer a mesma coisa todos os dias, desde que tenha sentido. Mas quando percebe que está preso a uma rotina que não o desafia nem o inspira, começa a se sentir sufocado. O porquê sempre foi assim não serve como argumento.
precisa sentir que cada passo o aproxima de algo maior, que seu tempo está sendo investido, não apenas gasto. E quando a rotina vira prisão, ele não reclama. Planeja sua fuga em silêncio. O Sigma não é inimigo da estrutura, mas sim da repetição vazia. Onde muitos encontram segurança, ele vê resignação. E por isso vive buscando movimento com propósito, mesmo que isso signifique abandonar o conforto para abraçar o incerto. Número 5. Autoridade sem respeito conquistado. O homem Sigma não se ajoelha diante de cargos, nem se impressiona com títulos. Respeita quem conquistou o direito de liderar, não quem apenas ostenta poder. Quando alguém tenta impor regras apenas porque sim ou porque ocupa uma posição hierárquica, o Sigma não discute, apenas se desconecta. Não é rebeldia, é coerência. Porque para ele, a verdadeira autoridade se constrói com integridade, sabedoria e exemplo. Ele não obedece por medo, nem por costume. Obedece apenas quando enxerga sentido, justiça e competência real. E se um superior demonstra arrogância sem fundamentos, o Sigma não o confronta. Apenas o deixa falando sozinho. Ele sabe que seguir cegamente alguém só por ter poder é trair sua inteligência. E como sua bússola não aponta para a submissão, mas sim para o mérito, ele se torna aquele raro tipo de homem que não precisa gritar para ter voz, porque seu respeito não se compra, se conquista. Número 6. Pessoas que fingem ser o que não são. Para o homem Sigma, poucas coisas são tão desagradáveis quanto ver alguém atuando para se encaixar. Ele consegue detectar uma personalidade falsa desde a primeira frase, desde o tom forçado ou a risada ensaiada. E quando isso acontece, ele já perdeu o interesse. Ele valoriza o que é real, mesmo que seja caótico, imperfeito ou desconfortável. Prefere alguém transparente, mesmo que discorde dele, do que uma pessoa que muda de rosto conforme o ambiente. O Sigma não perde tempo interpretando máscaras sociais. Não nasceu para fingir, nem tem paciência para quem o faz. Ele sabe que por trás de cada personagem criado para agradar, existe uma insegurança disfarçada. E como ele não está nesta vida para aplaudir atores, prefere se cercar de pessoas que se mostram como são, com suas luzes e suas sombras. Onde há autenticidade, ele permanece. Onde há atuação, desaparece sem deixar vestígios. Número 7. Quando invadem seu espaço pessoal. O espaço pessoal de um Sigma não é apenas físico, é mental, emocional e espiritual. É seu refúgio, seu centro de recarga, seu lugar de ordem interna. E quando alguém entra sem ser convidado, seja com mensagens insistentes, ligações desnecessárias ou aparições inesperadas, sua sensação de desconforto se ativa. Não porque ele seja antissocial, mas porque sua paz não é negociável. Muitos não entendem como ele pode preferir passar tempo sozinho em vez de estar cercado de gente. Mas no mundo dele, o silêncio não é solidão, é poder. É nesse espaço que ele processa ideias, projeta sua visão, limpa a mente do ruído externo. E quando esse momento sagrado é interrompido sem razão, ele não explode, mas algo se quebra. O Sigma precisa de espaço como outros precisam de ar. E quem não entende isso, não o conhece de verdade, porque invadir sua calma é, sem saber, tocar a parte mais sensível da sua natureza. Número 8. A mediocridade como filosofia de vida. O homem Sigma não suporta ver alguém que escolhe permanecer pequeno, tendo tudo para crescer. Ele não exige perfeição, mas sim esforço. Quando alguém se acomoda na reclamação, na desculpa ou no famoso "assim tá bom", o Sigma sente que está testemunhando uma traição ao potencial humano. Não é que ele espere que todos conquistem o mundo, mas espera que pelo menos tentem. Ele vive com um fogo interno que o empurra a ir além.
a aprender, a romper limites. Por isso, estar perto de alguém que se contenta com o mínimo lhe parece tóxico, porque para ele a mediocridade não é falta de talento, é falta de vontade. E embora não diga nada, começa a se afastar. Não por orgulho, mas por instinto, porque quem não quer avançar vira âncora, e um sigma não nasceu para ficar parado, nasceu para voar. Número 9. Promessas sem ações. Para o homem sigma, uma promessa não é apenas uma frase. É um compromisso silencioso que deve ser cumprido. Ele não precisa de juramentos exagerados, nem de palavras emocionadas. Prefere atitudes. Quando alguém promete algo e não cumpre, ele não faz escândalo, mas anota mentalmente. E essa pessoa começa a desaparecer do seu círculo, porque para ele a coerência entre o que se diz e o que se faz é um dos maiores indicadores de integridade. Ele não acredita em desculpas, nem em explicações floreadas. Ele acredita em resultados. E se alguém promete estar presente, ajudar, mudar ou construir, e não faz, perde mais do que credibilidade. Perde o respeito dele. O sigma não exige perfeição, mas sim verdade. E se há algo que ele não negocia, é a confiança. Por isso, quem promete sem intenção de cumprir, está automaticamente fora do seu mapa. Porque no mundo do sigma, o que não é honrado não se repete. Número 10. O barulho sem conteúdo. O homem sigma tem uma tolerância muito baixa ao barulho, especialmente ao que não agrega nada. Pode ser o murmúrio constante de conversas vazias, as notificações sem sentido, os debates sem profundidade ou as opiniões jogadas ao vento só para chamar atenção. Tudo isso o desconcentra, o desgasta, o afasta. Sua mente funciona melhor em ambientes onde reina a clareza, não o caos. Onde outros sobrevivem com estímulo constante, ele floresce na calma. O sigma precisa de espaço mental para criar, pensar, questionar e evoluir. E se está rodeado de ruído desnecessário, sua energia se dispersa. Ele não se irrita, ele recua, ele não discute, ele vai embora. Porque para ele, o silêncio não é um vazio desconfortável, é uma ferramenta poderosa. E se tiver que escolher entre uma sala cheia de ruído superficial ou uma hora a sós com seus pensamentos, ele não hesita. Escolhe seu mundo interior. Número 11. Sentir-se obrigado a se encaixar. O homem sigma não nasceu para se encaixar, nasceu para se destacar, do seu jeito. E se há algo que ele detesta profundamente, é a pressão social disfarçada de sugestão. Você deveria se vestir assim, precisa socializar mais, faça como os outros. Não. Ele não precisa se ajustar a nenhum molde para se sentir valioso. Não se interessa por pertencer a grupos onde tenha que modificar sua essência apenas para ser aceito. Sua identidade não está em negociação. Prefere caminhar sozinho com liberdade do que estar cercado de pessoas que querem vê-lo transformado em alguém que ele não é. A autenticidade é seu escudo e a independência, sua bandeira. Quando o ambiente exige que ele mude para pertencer, o sigma não discute, ele vai embora. Não é arrogância, é coerência, porque ele entende que se encaixar em um mundo falso é o preço mais alto que alguém pode pagar. E ele simplesmente não está à venda, nunca esteve. Número 12. As máscaras sociais. O homem sigma enxerga através das máscaras com uma facilidade inquietante. Ele percebe em segundos quando alguém está atuando, exagerando ou modificando sua personalidade apenas para agradar. E quando isso acontece, sua atenção desaparece. Não se interessa pela versão socialmente aceita de uma pessoa. Quer a versão real, mesmo que seja caótica, contraditória ou desconfortável. Porque para ele, a autenticidade não é apenas uma virtude,
é uma regra de vida. Ver alguém fingindo uma emoção, adaptando sua opinião para evitar conflito ou sorrindo enquanto está se desmoronando por dentro, o desconecta completamente. Não porque ele julgue, mas porque não consegue construir nada real sobre algo que é falso. O Sigma não busca perfeição, busca verdade. E se tiver que escolher entre uma multidão de máscaras ou uma conversa honesta com alguém autêntico, ele sempre escolherá a segunda opção. No mundo dele, a verdade é atraente, o falso insuportável. Número 13. O controle disfarçado de preocupação. O homem Sigma distingue perfeitamente entre uma intenção genuína e uma estratégia de controle disfarçada de cuidado. Frases como "é para o seu bem", "estou dizendo porque me importo" ou "se fosse você, não faria isso", não despertam confiança, despertam distância. Porque quando alguém tenta dirigir suas decisões sob a desculpa do afeto, ele interpreta isso como uma invasão à sua liberdade. E se há algo que um Sigma não está disposto a ceder, é sua autonomia. Ele escuta, reflete, até agradece o conselho, mas decide por si mesmo. Não gosta de ser encaixado em rótulos nem que lhe digam como deve viver. O Sigma não reage com agressividade, mas com ausência. Desaparece, se afasta, corta o vínculo em silêncio, porque ele sabe que o verdadeiro respeito não exige obediência. E quem ama de verdade não impõe condições, oferece liberdade. Todo o resto é manipulação disfarçada. Número 14. A ignorância voluntária. O homem Sigma não espera que todos saibam tudo, mas espera que ao menos queiram aprender. Ele não entende como alguém pode viver confortável na ignorância, defendendo sua falta de informação como se fosse um motivo de orgulho. Quando alguém diz coisas como "isso não me interessa" ou "não preciso saber disso", ele não discute, mas perde o interesse. Porque para ele, a vida é uma oportunidade constante de crescimento. Não saber algo é humano. Recusar-se a aprender é um ato de rendição. O Sigma valoriza a curiosidade, a mente aberta, a vontade de evoluir. E quando vê alguém estagnado por escolha própria, sente que está diante de um muro sem janelas. Ele não julga com superioridade, mas sim com coerência. Porque quem não quer crescer se transforma em obstáculo, e um Sigma jamais permanecerá onde o aprendizado deixou de existir. Número 15. Os eventos sociais massivos. Para o homem Sigma, multidões são exaustivas, não por timidez, mas por sensibilidade seletiva. Estar em um lugar cheio de gente falando ao mesmo tempo, com música alta, superficialidade no ar e conversas sem conexão real, o deixa drenado. Ele não se sente à vontade competindo por atenção, nem fingindo entusiasmo por temas que não lhe interessam. Nesses espaços, ele observa, se cala, analisa, mas não pertence. Prefere uma conversa profunda com uma única pessoa a uma festa com 100 desconhecidos. Não precisa aparecer nem ser o centro das atenções. Prefere passar despercebido a se destacar sendo alguém que não é. Para muitos, isso o torna o estranho do grupo. Para ele, é apenas ser fiel à sua natureza. E se tiver que escolher entre uma sala cheia de ruído ou uma noite de introspecção, sempre escolherá a segunda opção, sem pensar duas vezes. Número 16. A conformidade com o sistema. O homem Sigma não nasceu para seguir o caminho traçado. Desde jovem, ele questiona o que está estabelecido, não por rebeldia vazia, mas porque precisa entender o porquê de tudo. Aceitar regras só porque todos seguem é para ele uma traição à inteligência. Quando ouve frases como "a vida é assim", "melhor não complicar" ou "não pense tanto nisso", sua mente se ativa, mas não para obedecer, e sim para escapar. O Sigma não é contra o sistema por ser o sistema.
Ele é contra a obediência cega. Quer construir o próprio caminho com suas próprias regras, mesmo que isso signifique errar. Não busca destruir o que já existe, mas sim transformá-lo. Porque enquanto outros se acomodam, ele evolui. E se há algo que ele detesta, é ver pessoas aceitando uma vida que não escolheram, apenas por medo de sair do molde. O Sigma nasceu para quebrar moldes. Número 17. A mediocridade disfarçada de conforto. O homem Sigma tem um padrão interno que não negocia, dar o seu melhor, sempre. Por isso, quando vê alguém se acomodando na mediocridade e justificando isso como tranquilidade ou zona de conforto, ele não consegue evitar se frustrar. Não é que ele se incomode com a calma, mas sim quando essa calma é o resultado de desistir antes mesmo de tentar. Para ele, a vida é uma oportunidade de crescer, criar, se desafiar. E quando alguém escolhe não avançar, mesmo podendo, ele interpreta isso como uma forma lenta de autodestruição. O Sigma não exige excelência dos outros, mas sim autenticidade e esforço. Porque sabe que quem renuncia ao próprio potencial acaba arrastando os que estão ao seu redor. E ele não consegue caminhar com quem para sem motivo. Por isso, se afasta, não por soberba, mas por fidelidade ao seu impulso interno. Ele não foi feito para o suficiente, foi feito para o extraordinário. Número 18. O desperdício de tempo. Para o homem Sigma, o tempo não é apenas ouro, é vida. E uma vida desperdiçada com o desnecessário é um crime contra si mesmo. Por isso, quando percebe atividades, pessoas ou hábitos que só consomem minutos sem gerar valor, ele se afasta sem pensar duas vezes. Não suporta reuniões intermináveis e sem direção, conversas que giram em círculos, compromissos sociais vazios, nem passatempos que não o nutrem. Não é que ele não saiba descansar, é que ele descansa com propósito. Ler algo útil, caminhar sozinho para pensar, trabalhar em um projeto pessoal, tudo isso o preenche. Mas perder tempo por inércia, por pressão social ou por obrigação simplesmente o esgota. O Sigma planeja, prioriza e respeita suas horas como outros respeitam seu dinheiro. Porque enquanto muitos matam o tempo, ele o honra. E se você não pode somar algo à vida dele, pelo menos não tire o que ele tem de mais valioso: o tempo. Número 19. Ver injustiças e não fazer nada. O homem Sigma pode parecer distante, mas dentro dele arde um profundo senso de justiça. Ele não precisa ser ativista nem levantar bandeiras para agir. Basta detectar uma injustiça para intervir, mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém veja. Não tolera abuso de poder, manipulação dos fracos, nem indiferença diante do sofrimento alheio. Quando presencia uma situação injusta e vê todos virando o rosto, algo dentro dele se acende. Ele não faz por fama nem por reconhecimento, faz porque não consegue não fazer. O Sigma vive com um código interno que não negocia, mesmo que isso lhe traga conflitos ou o coloque em risco, porque sua integridade vale mais do que sua comodidade. E embora haja sem alarde, seu impacto costuma ser profundo. Onde a maioria se cala, ele age. E onde há injustiça, o Sigma não passa despercebido. Ele deixa marca. Número 20. Ser constantemente mal interpretado. O homem Sigma não fala por falar, não se expõe por necessidade e raramente busca justificativas. Isso o transforma em um mistério para muitos e em um alvo constante de mal-entendidos. Chamam-no de frio quando está concentrado. Rotulam-no de arrogante quando simplesmente não quer participar do superficial. E mesmo que seu mundo interior seja profundo, o exterior só vê a superfície que ele decide mostrar. Ser mal interpretado não o fere, mas o afasta, porque ele não busca convencer ninguém de quem é. Quem quiser entendê-lo terá que observar além do óbvio.
Ele não implora por compreensão. Ele a inspira em quem tem a capacidade de olhar com atenção. E se sente que precisa se explicar o tempo todo para ser aceito, simplesmente se retira. Porque o Sigma não vive para ser compreendido por todos. Ele vive em paz com sua estranheza, e quem conseguir compreendê-lo, encontrará ouro no seu silêncio. Ser um homem Sigma não é uma moda nem uma etiqueta vazia. É uma forma de estar no mundo com firmeza, independência e propósito. É caminhar sem pedir permissão, pensar sem medo de ser diferente e viver sem necessidade de aplausos. E embora esse caminho nem sempre seja fácil, ele é autêntico. Se enquanto assistia a este vídeo algo dentro de você disse, "Isso acontece comigo", então você não está sozinho. Você faz parte dessa minoria silenciosa que não precisa de barulho para deixar marca. Se este conteúdo ressoou com você, deixe um curtir no vídeo. Assim, saberei que quer mais temas como este. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua mentalidade Sigma. E agora, clique no vídeo que aparece na tela, porque ali eu revelo outra verdade que a maioria ainda não está pronta para ouvir.